Shalom, gente! Hoje eu tô feliz e tô muito feliz porque eu e Jesus, a gente alcançou 81 inscritos nesse canal. Olha, é muito. Pra mim, é muito. Eu agradeço a vocês por vocês estarem assistindo o vídeo, por vocês estarem gostando, porque o intuito desse canal é isso. É trazer a mim e trazer pra você reflexões pequenas do mundo que tá lá fora, para dentro da nossa casa, mas à luz da Bíblia, a gente ajustar tudo e resolver como o Senhor ensinou para que a gente pudesse caminhar. E eu quero falar com vocês hoje sobre colheita, sobre enganação, sobre exemplo de pai para filho. Esse vídeo eu acho que vai ser muito edificante. Tanto está sendo para mim, como será para vocês. E quem eu quero trazer? Jacó. Jacó, em Gênesis, né, no capítulo 27, Jacó recebe a bênção do seu pai, Isaac, onde ele engana o seu pai, se passando por seu irmão Esaú, que seria o primogênito, o dono da bênção. E eu queria ler Gênesis 27, o versículo 21 ao 24, só para a gente mais ou menos entender como se passou esse engano. Jacó enganando seu pai, na verdade, né? Roubando a bênção do irmão. Bora lá? Então Isaac disse a Jacó: chega mais perto, meu filho, para que eu possa apalpá-lo e saber se você é realmente meu filho Esaú. Jacó aproximou-se do seu pai Isaque e o apalpou e disse: a voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. Não o reconheceu, pois seus braços estavam peludos, como os de Esaú, seu irmão, e o abençoou. Isaque perguntou-lhe outra vez: você é mesmo meu filho Esaú? E ele respondeu: sou. Isaque rouba a bênção do seu irmão. Quem era para ser abençoado através da descendência, da primogenitura, seria o seu irmão Esaú. Mas Isaac, por ser um enganador, esse nome Jacó, por ser um enganador, esse nome Jacó, ele engana não só o seu irmão para obter a bênção da primogenitura, como ele engana também o seu pai, Isaac, para ser abençoado por ele no lugar de seu irmão. E, gente, não tem jeito. O que eu quero passar para vocês é que o que você plantar, você vai colher. Não tem jeito. Só que a nossa colheita, ela é maior do que a nossa plantação. A proporção do que a gente recebe, do que a gente fez, sempre será maior do que aquilo que a gente plantou. Sabe, às vezes a gente faz um bem para uma pessoa e sem esperar, do nada, a gente recebe tantas bênçãos de tantos lugares que a gente olha assim e faz: meu Deus, só pode ser o Senhor me abençoando. E a gente não abençoa ou a gente não ajuda uma pessoa querendo bênçãos, porque não é assim que funcionam as coisas. As coisas não funcionam dessa forma. Nós ajudamos porque o que a palavra de Deus nos deixou é para que a gente amasse ao próximo como a nós mesmos. Então, se a gente quer o bem da gente, a gente também tem que querer o bem do próximo. É essa a regra de Jesus. O que você plantar, você vai colher. Só que a proporção da tua colheita é muito maior. Não tem o ditado que dizem, né? Se você planta vento, você colhe tempestades. E é bem assim mesmo. Jacó, ele era um enganador. Enganou para obter a bênção. E desse engano que ele cometeu com o seu pai e com o seu irmão, veio colheitas terríveis na vida de Jacó. Jacó foi enganado por seu sogro Labão e Jacó foi enganado por seus filhos, que tiraram da sua presença o seu filho amado José. Jacó casou com Raquel e casou com Lia. Lia foi a mulher também que o enganou na noite de núpcias, né? O Labão deu Lia primeiro, Jacó trabalhou, fez um acordo com Labão para que trabalhasse, para que ele pudesse casar com Raquel, que era a
segunda filha de Labão. Labão deu Lia como esposa, em primeiro lugar, a Jacó. Jacó teve que trabalhar mais anos, mais 7 anos, para que pudesse ter Raquel, a mulher que ele amava. E os seus filhos enganam Jacó, para que Jacó pensasse que José estava morto. Esse ciclo de engano, ele é tão grande na Bíblia, ele vem trazendo consequências terríveis para a vida de Jacó, porque tanto seu sogro o engana demais, quanto os seus filhos o enganam demais. Lembra daquele ditado que existe, que a gente diz assim, ó, um pai é para 10 filhos, mas 10 filhos não é para um pai. Eu queria fazer uma alegoria de uma história para vocês que eu acho muito triste, mas nos ensina bastante. É a história do couro de boi. Vocês já ouviram falar? Essa história do couro de boi é assim. Um homem é casado com uma mulher, tem uma sua família e o seu filho. Esse homem, o pai desse homem, ele começa a passar por dificuldades e o seu filho traz o pai para morar na sua casa. Só que a esposa desse homem era uma mulher rixosa, uma mulher de temperamento difícil. Não queria o sogro morando com ela lá. Então, muitas brigas, muitas desavenças em casa e o filho observando e vendo tudo. Então a esposa diz a seu marido: seu pai tem que sair, porque com ele eu não quero morar. E o filho desse senhor pega um couro de boi, dá ao seu pai e diz: pai, o senhor não pode mais ficar aqui. Vá embora, leve esse couro de boi para aquecer o senhor nas noites. E o pai, chorando muito, tem que deixar aquela casa e vai embora. O neto dele, olhando toda aquela situação, chorando bastante, corre atrás do avô, e o pai observando, corre atrás do avô e pede a metade daquele couro de boi. O avô, para não ver o seu neto chorar muito, reparte o couro de boi e dá para o seu neto. E o seu neto volta para casa e o pai pergunta para o menino: filho, por que você correu atrás do meu pai e pegou o pedaço desse couro de boi? Aí ele disse: sabe, pai, um dia eu vou crescer e também vou casar. E a minha mulher pode do Senhor não gostar. E essa outra metade do couro de boi eu darei para o Senhor levar. Forte, né? Você percebe que o exemplo da tua casa é tudo, que o seu filho vai observar o que você fez e o que você deixou de fazer. Nós somos os exemplos dos nossos filhos, nós somos o exemplo do nosso lar e nós precisamos dar bons exemplos para que a nossa colheita não venha a ser um que um dia a gente fez lá atrás. Que a gente possa se arrepender de cada atitude, que a gente possa se arrepender de cada ato que a gente cometeu, para que o nosso exemplo e os nossos filhos vejam o que a gente faz e queiram seguir, não só o que a gente fez, mas que vá muito mais longe, que vá muito mais adiante do que um dia eu e você fomos. O exemplo da nossa casa precisa ser visto como um exemplo de vida abundante na palavra de Deus. Essa criança, ela teve o exemplo de que o pai expulsou o próprio pai, o seu avô, de casa porque a sua mãe não queria. Então ele, no seu pensamento inocente, disse: quando eu casar, minha mulher pode meu pai não gostar. Se ele fez isso com meu avô, eu também vou poder fazer isso com ele. É difícil a gente educar, mas a gente consegue, se nos caminhos do Senhor a gente andar. Olha, eu quero que vocês entendam que toda a reflexão, tudo que eu trago aqui para mim e para você,
é o que eu vivo. Eu tenho um filho de 17 anos, o nome dele é Vigo, e o exemplo mais lindo da minha vida eu quero dar para ele, para que quando ele crescer, ele se orgulhe. Ele já está grande, né? Mas ele já demonstra que tem muito orgulho de mim e demonstra que tem muito orgulho do pai. Eu quero ser exemplo para o meu filho. Eu quero que olhar para ele e dizer assim, ó, você não pode fazer isso, porque eu não quero. E não é os caminhos do Senhor que você está andando. Então você não pode fazer isso. E eu quero que ele escute, porque o exemplo da minha casa ele vai ter. E eu vou poder falar com autoridade para ele poder me escutar com serenidade. Amém, gente. Eu espero que eu tenha edificado a vida de vocês. Jacó enganou muito. Ele teve a bênção do Senhor, porque ele lutou com o anjo do Senhor para que ele fosse abençoado. Quando o anjo chegou para Jacó e perguntou qual o nome dele, ele não mais enganou o anjo, porque a Deus, que tudo vê, você não engana. Jacó disse, meu nome é Jacó, mas eu não te soltarei enquanto o Senhor não me abençoar. Pede a bênção de Deus. Pede perdão por tudo que você fez e que você sabe que não agradou a Deus. Renuncia. Tira toda a legalidade que Satanás um dia pôde ter dentro da tua casa. Renuncia a tudo isso, porque Deus, o anjo do Senhor, está ao teu lado para te abençoar e restaurar o teu lar como assim Ele desejar. Fica na paz. Muito obrigado por vocês estarem acompanhando o vídeo. Amo vocês de coração. Eu fico muito feliz, muito feliz. E não esquece, porque Deus, Ele é grandão.